Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender teu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir o Espírito. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios, ainda assim abrir meus lábios para adorar. Aleluia. Muito amados irmãos, graça e paz seja com todos. Amém? Amém? E amém, Jesus. Quero convidar você que pode tomar o seu assento, a sua reverência pessoal a Deus. Amém? Você que pode se ajoelhar, ou ficar da melhor maneira que lhe convier, mas nós vamos clamar pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus querido e Deus amado, Deus santo e soberano, Deus altíssimo e digno de toda a glória, de todo louvor, de toda honra, de toda majestade, Deus de soberania, Deus insondável. Neste momento em que nós nos colocamos diante do Senhor, meu Pai, nós queremos te adorar e exaltar o teu nome, reconhecendo a tua grandeza insondável, seu poder inescrutável, Senhor. Meu Deus querido, reconhecendo que tu és o pastor, bispo das ovelhas, bispo desse ministério. Pai, nós queremos, ó Deus, clamar, meu Pai querido, pelo poder que há no sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Meu Pai, que o Senhor venha cobrir-nos, ó Deus, com o sangue de Jesus. Meu Deus querido, que o Senhor venha, Pai querido, curar os enfermos, libertar os cativos, os oprimidos, os fracos, caídos, angustiados, amedrontados,
amedrontados, sem esperanças, meu Pai, em nome de Jesus. Oh Deus amado, cobre agora, Senhor, com o sangue de Jesus, meu Pai, e que nesta noite haja curas no nosso meio, haja milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Toma o seu lugar no nosso meio, fale ao nosso coração de maneira poderosa. Nós venhamos sair deste lugar revestidos, nós venhamos sair deste lugar saciados, porque o Senhor é a nossa esperança, Pai. O seu amor é a nossa esperança, sua fidelidade é a nossa esperança, a tua palavra é a nossa esperança. Meu Deus querido, o Senhor é o nosso Deus, e não há outra além de ti. Portanto, toma o seu lugar no nosso meio, Senhor, e toma o curso dessa reunião nas suas mãos, e todos que passaram por aquela porta, venham ser alvo do Senhor, venham ser cheios, venham ser saciados, supridos e nutridos, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus nós oramos, e te agradecemos, e te pedimos, fique conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz, e clamamos o sangue de Jesus, Jesus, e clamamos o sangue de Jesus, e clamamos o sangue de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz, ele nos ajuda a carregar a cruz, ele te ajuda a carregar a cruz, a cruz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Livro de Salmos. Aleluia. 23. É o salmo mais conhecido na face da terra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Digam todos graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Aleluia, Senhor. Quão formoso é
tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Declare: maravilhoso é estar em tua presença, poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória, Senhor, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Oh, maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é. Isso, declare ao Senhor que maravilhoso, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes,
Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Querido, sente aí no seu lugar. Essa música, eu lembrei dela aqui antes de começar o culto. Nós só cantamos essa música aqui. É uma música que eu amo muito. É uma música linda e que fala que se eu quiser adorar a Deus, eu preciso conhecer o seu Filho Jesus. Amém? Olha aqui para os meus olhos azuis, olha. Isso. O principal aqui é Jesus, tá? Não sou eu não, mas olha para cá que você vai ser abençoado. Amém? Se eu quiser adorar a Deus, tenho que conhecer o seu Filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ir ouvir do Espírito e obedecer. Amém? A Glaucia, que eu acho que conhece essa música, ela vai ajudar a gente a lhe cantar. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender teu Filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. Se eu quiser adorar, se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender teu Filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. E obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero. Ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar. Tenho que aprender a ouvir, tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo
em espírito e em verdade, Senhor, sabendo em quem nós temos crido, um Deus que pode todas as coisas e que se entregou por nós. Aleluia, 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 que nos amou de tal maneira que se entregou, aleluia, e derramou o seu sangue. Por isso nós te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Para adorar, para adorar, para adorar. Aleluia, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor, por tudo que tens feito e que ainda irás fazer, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Aleluia, Senhor. Mais uma vez, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Aleluia, Senhor, eu te agradeço, te agradeço por tudo, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Abra sua boca e louve e adore ao Senhor. Quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
Mais uma vez. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Só as nossas vozes para nós terminar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Obrigado, Senhor. Rebalabashuri de cantaramanamashe, ribalabashuri de cantaramanai. Aleluia, aleluia, aleluia. A Ele toda honra e glória e louvor e majestade. A Ele, somente a Ele, a Jesus de Nazaré, ao Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir. Oh, ribalabashe, ricantaramanamashuri de canta. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Mais forte, mais forte, mais forte. E aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Amém? O nosso Deus habita no meio dos louvores. Enquanto você vem sentindo uma dor pelo caminho, para se colocar na presença do Deus vivo, a hora que você abre os seus lábios, enlastece o seu coração, libera a sua alma para adorar, a dor desaparece, porque Ele habita no meio dos louvores. Portas estão sendo abertas nessa noite, para você e para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém, Jesus. Nós vamos passar para a segunda parte do nosso culto, que são os nossos dízimos, as nossas ofertas. E no meio dos louvores, que você sai com alegria no seu coração e vem até o gasofilácio da casa do Senhor para ofertar, para abençoar a casa do Senhor. Amém? Sai do seu lugar com alegria, em nome de Jesus. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos teus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito
passar, em tudo que eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a tua voz. Aleluia. Estende as suas mãos para o gasofilácio. Senhor nosso Deus e Pai, Deus querido, nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata, das riquezas encobertas, dos tesouros escondidos, e sabemos que a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável, Senhor. Sabemos ainda que o Senhor tem o poder de fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nossas vidas. Portanto, nesta noite nós queremos apresentar ao Senhor o gasofilácio da tua casa, os valores que estão aqui contidos, Pai, para a manutenção da obra do Senhor aqui neste lugar, para as finanças da tua obra, meu Deus. Portanto, nós consagramos ao Senhor, nós apresentamos ao Senhor e te pedimos que abençoe a administração desses valores, para que venham colaborar para o bem do crescimento da obra do Senhor aqui neste lugar e a manutenção da obra do Senhor aqui neste lugar, em nome de Jesus. E que sobre a vida dos ofertantes, dos dizimistas, de todo o teu povo, Senhor, esteja a bênção do Senhor, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos receber com bastante alegria nosso pastor Osmano, que vai estar ministrando aqui a palavra. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode ser, irmãos? Amém? Tome o seu assento, fique à vontade. Amém. Amados, aos que não me conhecem, como o pastor Antônio me apresentou, meu nome é Osmano, sou discípulo do pastor Willi e da pastora Janete, e sou um dos pastores aqui da igreja. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco, através da palavra. Pai, muito obrigado por mais uma noite na tua presença. Muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui na tua casa. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda o Senhor há de fazer. Estamos certos, Senhor, que grandes coisas o Senhor tem para nós, Senhor. Muito obrigado pelo projeto do Senhor em prol das nossas vidas, pela nossa salvação, o projeto pela libertação, pela cura daquele que veio buscar a libertação, aquela que veio buscar a cura, o projeto do Senhor de salvação, Senhor amado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Deus, nesse momento também nos direcionamos em oração aos nossos pastores, nós abençoamos a vida dos nossos pastores, que o Senhor esteja com eles em todos os momentos, em nome de Jesus. Esteja com o pastor William, com a pastora Janete. Toma, Senhor, a equipe de pastores auxiliares. Toma, Senhor, o presbítero Carlos. Toma, Senhor, toda a igreja nas tuas mãos. Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, nessa noite nós convidamos o Senhor, fique à vontade para falar no nosso meio, através da minha vida. Seja a minha boca, a boca do Senhor, seja os meus olhos, os olhos do Senhor, os meus ouvidos do Senhor. Então, Senhor, assuma em nome de Jesus todo o meu intelecto e fala, meu Deus, ao coração do teu filho e da tua filha. Senhor, mas para que a palavra do Senhor chegue até nós, para que a palavra do Senhor chegue até os teus filhos, é necessário, Senhor, que toda a obra das trevas seja dissipada. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu me posiciono nesse momento na autoridade que me foi concedida. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a todo perturbador, ao espírito que perturba a criança, ao espírito que perturba o jovem, ao espírito que perturba o adolescente, ao espírito que perturba o adulto, em nome de Jesus, sai do nosso meio. Deus, nós declaramos blindado as mediações da casa do Senhor, proibido está todo o mal de adentrar. Deus, todo espírito que traz a dispersão mental, que dispersa
dispersamente, todo espírito que traz, Senhor, as memórias, Senhor amado, lá, Senhor, até mesmo algumas memórias esquecidas na hora da palavra, eu repreendo em nome de Jesus, e eu ordeno esse tipo de espírito que ataca a mente, vai embora, para tirar a atenção do teu filho, da tua filha, para não receber a palavra. Deus, em nome de Jesus, nós ordenamos, vai embora, e declaramos os céus abertos sobre a casa do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, querido? Amados, antes de nós lermos o texto da palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu gostaria de convidar você a ficar de pé e fazer um ato profético por você. Amém? Fique de pé, por favor. Eu quero ler um texto que nós estivemos orando em algumas partes aqui no percurso da semana. Efésios capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele escreve assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O que nós vamos orar? Olha só, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, iluminando os olhos do vosso coração. Outra tradução diz iluminando os olhos do vosso entendimento. Quantas pessoas entram na igreja e não conseguem entender a Bíblia? Quantas pessoas leem a Bíblia e não conseguem entender? Quantas pessoas escutam pregações e não conseguem colocar em prática? Por quê? Os olhos do entendimento estão fechados. Então você que deseja hoje sair daqui entendido das Escrituras, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão sobre a sua cabeça e você vai repetir uma oração profética comigo. Você que quer, talvez você tem dificuldade, ou muitas vezes você está cansado demais hoje e talvez você disse assim, olha, se eu chegar lá eu vou cochilar, mas não vai não. Se você fizer esse ato profético, não vai não, porque o Espírito do Senhor, ele vai assumir o seu entendimento. Então você que está disposto a fazer essa oração profética, diga comigo assim, Senhor Deus, como diz a tua palavra, profetiza, ó Filho do homem, assim eu faço, nessa noite, eu profetizo sobre a minha vida, seja aberto os olhos do entendimento do meu coração, e hoje, Senhor, eu declaro sobre a minha vida o recebimento do Espírito de sabedoria e de revelação, para que eu possa entender qual é o teu plano, qual é o teu propósito para a minha vida e para a minha família. Senhor, faço essa oração e selo com o sangue de Jesus a minha mente, a partir de agora é propriedade do Espírito Santo. Fala comigo, Senhor. Amém? Agora abra comigo a sua Bíblia no livro, vamos lá, no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versos 19. Hoje vamos falar de algo gostoso, maravilhoso. Alguns aqui já ouviu parte dessa mensagem nesses dias, mas o Espírito Santo me inspirou a trazer essa mensagem novamente hoje. Números capítulo 23, versículo 19. Amém? Você aí de pé com a sua Bíblia aberta, acompanhe conosco. Eu vou ler pela tradução que está ali no telão. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Tome o seu assento, por favor. A minha tradução diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Olha para a pessoa do seu lado e fala com ela: tudo que Deus te prometeu, Ele quer cumprir. Olha e diz mais forte para ela: tudo que Deus te prometeu, Ele quer cumprir. Queridos,
Houve um domingo desse pela manhã que o Senhor ministrou meu coração, há algum tempo estava estudando, o Senhor ministrou meu coração essa palavra, e houve um domingo desse, não sei qual, que nós compartilhamos essa palavra. Hoje nós vamos compartilhar sobre o tema: promessa é uma recompensa por cumprir um princípio. Diga comigo: promessa é uma recompensa por cumprir um princípio. Olha para a pessoa do seu lado e diz: promessa é a recompensa por cumprir um princípio. Agora eu vou te perguntar, qual que é o tema? Que isso, vocês estão de parabéns. Que isso, houve uns aí que tropeçaram? Isso faz parte. Promessa é uma recompensa por cumprir um princípio. Olha só, note só. O texto diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero fazer para você uma pergunta: quantas promessas Deus já fez para a sua vida? E quantas delas se cumpriram? Muitas pessoas conhecem as promessas do Senhor, mas não conseguem que ela se cumpra na sua vida. Por quê? Vamos entender isso hoje. Porque para entendermos as Escrituras, para nós tomarmos posse da palavra, da promessa de Deus, toda promessa, ela é antecipada de um princípio. Mas para nós entendermos na íntegra sobre isso, eu preciso explicar para você o que é princípio. A palavra princípio, na etimologia portuguesa, dentro da nossa língua portuguesa, princípio é o primeiro momento da existência. Olha para a pessoa do seu lado e diz para ela: o primeiro momento da existência da promessa é o princípio. Escute isso. Ou de uma ação, processo, começo, início. Segundo, o que serve de base para alguma coisa. Isso é princípio. Causa primária, raiz, razão. É fato que grande parte da humanidade sabe das grandes promessas de Deus, proporcionada pelas Escrituras. Olha o que Deus prometeu para mim e para você em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Qual promessa a sua vida precisa hoje? Tem pessoas que estão aqui que precisa que cumpra na vida dele a promessa da libertação, porque é preso nos tóxicos, é preso no vício. Tem pessoas que estão aqui que carecem da promessa da cura, porque é preso na enfermidade. Tem pessoas que estão aqui que carecem da promessa da família, porque a casa está um caos, o divórcio está à porta. Enfim, Deus ele tem promessas para cumprir na sua vida num todo. Mas toda promessa de Deus, ela é antecipada de um princípio. Não tem como você receber a promessa se você primeiro não cumpriu o princípio. Me lembro que no domingo, quando falávamos sobre essa palavra, foi o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração antes de ele trazer ao meu coração esta palavra. O Senhor me trouxe a memória de algumas promessas que nos foram feitas pelos nossos pais. Eu vou trazer para alguns, não sei se todos lembram disso, não sei se todos passaram por esse processo. Quantos aqui, além de mim, que um dia ouviu dos pais a promessa o seguinte: os homens, quando criança, se você passar de ano, você ganha uma bicicleta. É, não é? Quantos aqui já ouviram isso? Então vamos lá. Qual que era a promessa? Qual que era a promessa? E qual que era o princípio? Qual a promessa? Qual o princípio? Quantas meninas, moças, mulheres que estão aqui que ouviram a promessa assim, ó: se você passar de ano eu vou te dar aquela roupa, aquela sandália, aquela boneca quando você era criança? Note que a promessa, ela é antecedida de um princípio. E se eu não cumpro o princípio, não tem como obter promessa. Se a promessa foi passar de ano, e se você não passou de ano? Agora, e se você passou de ano e não recebeu a bicicleta? Está aqui no texto: Deus não é filho do homem para que minta. Deus ele prometeu e vai te dar. Então nós precisamos entender que tudo está ligado a um princípio. E muitas pessoas estão dentro da igreja e não conseguem tomar posse daquilo que é dela. Por quê? Porque não cumpre o
princípio. E eu quero falar um pouco mais sobre isso. Quero ler um texto para você. Ele é um texto um pouquinho mais longo, mas eu vou ler com você. Levíticos capítulo 26, versículo 13, 3 ao 13. Levíticos 26, 3 ao 13. Vamos lá? Quero ler esse texto para você. Olha para você ver com o que a Bíblia ela diz a respeito das promessas de Deus para você. Eu vou ser bem rápido aqui, não vou ter tempo de esperar você abrir por causa do nosso tempo. Mas diz assim, olha, Levíticos 26, a partir do versos 3. Se andardes nos meus mandamentos, guardardes os meus estatutos e os cumprirdes, então eu vos darei a vossa chuva a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão e a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem os espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós vos perseguirão a 10.000, e vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar à nova, tirareis fora o velho. Ou seja, você vai esvaziar sua despensa para colocar o novo. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e sereis o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Se você pegar esse texto para estudar minuciosamente, Deus está dizendo: eu tenho aqui todas as promessas que você precisa. Amém. Dentro desse texto, tudo que você precisa está aqui. Tudo que um homem precisa, tudo que um ser humano precisa para viver bem nessa terra, Deus ele resumiu dentro desse texto. Note que aqui a Bíblia diz que a terra vai dar em todo o seu vigor, vai produzir com todo o seu vigor. Ou seja, tudo que você colocar a mão, Deus vai fazer prosperar. Note que a Bíblia diz que os inimigos, eles não mais te perseguirão, porque Deus ele vai estar com você. E tem um texto, tem uma parte nessa passagem que é muito interessante, que está no versículo 11, que o Senhor ele diz, porei o meu tabernáculo no meio de vocês, ou seja, eu vou morar no meio de vocês. Porém a minha alma não vos aborrecerá. Por que Deus disse isso para o povo de Israel? Por que ele disse que a alma dele não traria aborrecimento para o povo de Israel? Primeiro Deus diz assim: vou morar no meio de vocês e a minha alma não vai aborrecer vocês. Por que Deus disse isso? Porque Deus estava dizendo para Israel: outrora, vocês sequer poderiam colocar o pé no início do monte, que a minha alma iria fulminá-los. Se você pegar a trajetória da caminhada do povo israelita, somente Moisés subia ao monte, somente Moisés falava com Deus, e agora Deus habitava no cume do monte. Agora Deus está dizendo: eu vou morar no meio de vocês e a minha alma não vai aborrecer vocês. Veja que Deus está dizendo: agora eu desço do cume do monte para habitar como um tabernáculo, para morar junto de vocês, para morar em vocês, para morar, para fazer residência ao lado de vocês. Os seus inimigos vão ter que fugir. Não mais haverá animais nocivos. Por que Deus estava dizendo isso? Se você pegar as escrituras e retroagir, você vai ver que por causa da desobediência de Israel, Deus levantou no meio do deserto serpentes. E Deus estava dizendo: não mais vocês serão assolados pelos animais nocivos. Os leões não mais atacam, as serpentes não mais atacam, os animais não mais atacam. Porém, as bênçãos, elas vêm depois do princípio. O princípio está estabelecido no versículo 3. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprires.
E quando o homem deixa de cumprir o princípio que Deus estabeleceu da bênção, o que é que acontece? Se você der continuidade à leitura, o versículo 14 diz: mas se não ouvires e não cumprires todos os mandamentos, se rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violar a minha aliança, então eu vos farei isto. Depois chega em casa e lê o que acontece. Sabe por que a bênção não chegou até a sua casa até agora? Sabe por que a bênção não chegou até a sua vida até agora? Porque ainda você não despertou a cumprir o princípio. Porque o princípio é a base da promessa. O princípio só vai cumprir a promessa só vai cumprir quando o princípio foi estabelecido. Porque a promessa é a recompensa. A bicicleta era a recompensa de passar de ano, a sandália, o vestido, a camisa, a camiseta, o boné, sei lá o que foi que te prometeram, era a recompensa de você ter cumprido um princípio. Amado, qual princípio você tem abandonado na sua vida que Deus estabeleceu? As prisões estão linkadas a tropeço nos princípios. Olha só. Note que toda promessa é recompensa de um princípio. Quantos já ouviram, que é o que eu disse, se você passar de ano, você ganha a bicicleta, você ganha um carro, você ganha isso, você ganha aquilo outro. Note que na nossa história natural, na nossa vivência natural, está ligado o princípio para receber a promessa. Quantos aqui hoje são mantenedores de si mesmo, ou seja, de alguma forma trabalha e se sustenta? Quantos aqui trabalham e se sustentam? Você recebe o seu salário sem trabalhar? Sim ou não? O seu salário é o quê? Recompensa de cumprir um princípio de trabalhar. Para de trabalhar para ver. As contas acumulam. Vamos lá, o tempo é curto. Você chegou aqui com o desejo de ser curado. Deus estabeleceu um princípio para que Ele te cure. Qual é o princípio que o Senhor estabeleceu para que o homem recebesse a cura, independentemente da circunstância que você está vivendo? Você chegou aqui precisando que o Espírito do Senhor te alcance e você seja liberto de alguma cadeia, de alguma prisão, quer seja tóxica, quer seja química no geral. Então, qual é o princípio que Deus estabeleceu? Vamos ver na trajetória de Jesus, ele operando curas e estabelecendo princípios. Jesus, ele chega na casa de Pedro, Simão Pedro, a sogra de Simão Pedro estava doente. Quando Jesus cura aquela mulher, ele curou ela com um princípio, com um desejo, com um fundamento. A cura daquela mulher era para que ela o servisse. Quando você pega os 10 leprosos, Jesus estabeleceu o princípio para que os 10 leprosos fossem curados. Vai e se apresente ao sacerdote. Se eles não tivessem ido ao sacerdote, eles não receberiam a cura. Porque a cura estava intimamente ligada ao princípio que Jesus estabeleceu. Se você quer ser liberto, se você quer ser curada, se você quer ser curado, é necessário que você deixe estabelecido diante do Senhor o princípio. E o princípio de todo milagre que Deus quer operar na vida de uma pessoa é um único: glorificar o nome dEle. Amado, quantas pessoas elas vêm para a casa do Senhor, querem um milagre, mas para engodar o seu próprio ego. Não entendem qual é o princípio real das coisas. Quantas pessoas vêm para a casa do Senhor e dizem assim: Deus, eu quero ser curada, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, mas nunca se predispõe a dizer: Deus, eu estou disposto a cumprir o princípio. Qual é? Testemunhar que Jesus Cristo ainda cura, testemunhar que Jesus Cristo ainda liberta, testemunhar que Jesus Cristo é capaz de operar sinais, prodígios e maravilhas. Quantas pessoas receberam milagres extraordinários e até hoje aquela pessoa que assenta do lado dela no trabalho não sabe desse testemunho porque ela tem vergonha, não cumpre o princípio. Aí a promessa fica num tempo limitado, fica num tempo determinado, não se cumpre por completo. Quer sair daqui curado? Dispõe no seu coração: Deus, o Senhor me curar, onde eu for, eu vou declarar que Jesus Cristo
continua curando, porque eu sou prova viva. Você quer sair daqui liberto? Cumpra o princípio. Deus, onde eu for, eu vou testemunhar para a glória do teu nome, que o Senhor é aquele que ainda liberta. Deus estabeleceu princípios sobre todas as questões. Todas as questões da nossa vida. Quantas pessoas querem a salvação da família? Deus, salva a minha família, salva a minha família. Deus, Ele estabeleceu, por intermédio do Espírito Santo, por intermédio da boca do apóstolo Paulo, Ele estabelece um princípio para que a nossa família seja salva. E qual é? Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Por que a casa da pessoa ainda não chegou à salvação nela? Porque a fé dela ainda em Jesus Cristo está débil, ainda em Jesus Cristo está infantil, ainda em Jesus Cristo está fragilizada. Deus estabeleceu o princípio para a salvação, então é hora de nós cumprirmos primeiro o princípio, para depois tomarmos posse da promessa. A promessa só vai acontecer na sua vida, quando primeiro você cumprir o princípio. Lembra do que significa princípio? Razão primária. As coisas acontecem quando nós atuamos primeiro. Deus já liberou toda a bênção, agora nós precisamos cumprir o princípio para que a bênção chegue até nós. Vamos lá, quero falar de mais algumas coisas. Quantas pessoas sonham em ter uma vida favorável financeira? Qual é o projeto de Jesus em multiplicar alguma coisa na vida do ser humano? Vamos ver Jesus estabelecendo o princípio? A Bíblia nos mostra nas multiplicações que Jesus fez de pães e peixes. Jesus simplesmente pegou aqueles pães, pegou aqueles peixes e multiplicou simplesmente para poder dizer que ele era Deus? Não. Jesus pegou aqueles pães e multiplicou aqueles peixes para dizer simplesmente que ele era o Todo-Poderoso nessa terra? Não. O princípio que o Senhor estabeleceu dentro das Escrituras para multiplicar a bênção na nossa vida, sabe para quê? Para que venhamos compartilhar. Quantas pessoas não têm a capacidade de compartilhar da bênção que ela recebe? Ela é individualista, e ela quer que Deus resolva o problema, e ela quer que Deus dá. Amados, entenda uma coisa, a vontade permissiva de Deus é diferente da vontade decisiva de Deus. A vontade decisiva de Deus é que você seja abençoado num todo. A vontade permissiva de Deus vai deixar o ser humano ao bel prazer. O ser humano vai andar segundo a própria perna. Quer ver umas pessoas que tomaram posse de alguma promessa sem cumprir princípio, porque Deus permitiu? Vou trazer na sua memória. Talvez você conheça alguém que um dia entrou na casa do Senhor doente. Deus, enquanto ela estava doente, ela não faltava em culto, ela não faltava em célula, ela não faltava em oração, mas o dia que Deus curou, ela sumiu. Vou trazer à sua memória outras pessoas. A pessoa vinha para a igreja a pé dizendo: Deus me dá um carro, Deus me dá um carro, Deus me dá um carro. O dia que o Senhor me der um carro, Deus, eu vou servir o Senhor para te ajudar na obra. E Deus, olha, se eu te der um carro, você vai sumir, cidadão ou cidadã. E a pessoa recebeu o veículo, e hoje não vem mais. Por quê? Porque ela tem que dar um passeio, tem que dar um rolezinho. Essa é a vontade permissiva. Mas a vontade decisiva é que de Deus é que você seja abençoado e muito mais do que simplesmente um carro, que você tenha paz para usá-lo. Quer ver? Eu vou trazer a sua memória aquelas pessoas que vêm para a igreja dizendo: Deus, eu quero a minha casa própria, Deus me dá a minha casa própria, eu quero a minha casa própria. E Deus fala assim: se eu te der a casa própria, você não vai voltar. Não, Deus me dá a casa própria, eu quero a minha casa própria. E Deus libera a sua vontade permissiva. E agora a pessoa não pode vir mais porque ela tem que desfrutar da casa. Ou a pessoa ora anos para casar, depois que se casa não pode vir mais porque agora tem que gozar da família. A vontade permissiva de Deus. Aí depois, querido, passado algum tempo, essa bênção torna maldição. Por quê? A vontade permissiva, já que você insiste tanto, toma. Só que Deus não vai. Aí entra, a partir do versículo 14 do texto que nós lemos, de Levíticos 26. Aí a chuva para, ou seja, a bênção para de fluir. Se você continuar lendo o texto, o sol torna-se de bronze. Por quê? Porque a vontade de Deus é que você primeiro cumpra um princípio. Note uma coisa, olha que coisa interessante. Deus nos dá o direito de fazer prova dele. Deus te dá o direito de prová-lo. A Bíblia diz que Deus nos dá o direito de fazer prova dele. Mas para que eu tenha o direito de fazer prova de Deus, Deus estabeleceu um princípio. E qual é? Malaquias 3:8.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Fazei prova de mim nisto, diz o Senhor. Sabe, muitas pessoas têm dito, olha, eu tenho posto Deus à prova, eu tenho provado a Deus, mas não recebe resposta, sabe por quê? Porque o princípio foi estabelecido em cima de quê? Trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Então não tem como a vida financeira ficar tranquila, não tem como a vida tornar-se tranquila, por quê? Porque o princípio foi atropelado. Quantos jovens montaram sonhos fantásticos, quantos jovens montaram projetos maravilhosos, que iam trazer solução para a raça humana, trazer alívio para muitas pessoas, e infelizmente esses jovens foram ceifados antes do tempo. Por quê? Porque abandonou um princípio. Que princípio? Qual é o princípio para que tenhamos longevidade? Honra teu pai e a tua mãe. Jovem, se você não honrar seu pai e sua mãe, você está abreviando os seus dias de vida, para que se prolongue os seus dias na terra, diz o Senhor. Honra teu pai e a tua mãe, é um princípio. Se você quer que todos os seus planos sejam bem-sucedidos, se você deseja ter vida longa nessa terra, próspera e abençoada, honre teu pai e a tua mãe, para que seus dias sejam prolongados. Quantos jovens, por desonrar os pais, hoje vivem sentimentalmente frustrados? É tempo de você mudar isso, passa a honrá-los. Note que toda pessoa, quando chega no pai ou na mãe, diz assim, olha, eu vou namorar, e os pais dizem assim, olha, com essa pessoa não, e a pessoa tema, ela tem problema. É verdade ou não é? Porque está desonrando, abandonando um princípio. Se você cumpre o princípio, Deus te recompensa com a promessa. Se eu cumpro um princípio, Deus me recompensa com a promessa. Amados, a salvação não é diferente. A salvação também está linkada a um princípio. O princípio da salvação é eu me entregar a Jesus Cristo. Amado, Deus, Ele criou o céu. Deus, quando Ele cria toda a criação, Deus, ele quando cria o homem, Ele preparou para o homem um lugar especial para morar. O homem derrubou a sua própria morada, e Deus, ele refaz um projeto de resgate do homem, e tem o céu para que o homem possa habitar. Mas para o homem entrar no céu, existe um princípio. E que princípio é esse? Receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sem Jesus Cristo não chega lá. Por quê? Jesus, Ele é o princípio, Ele é a base. Por isso que Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma mentira pregada por aí, uma fábula pregada por aí, que todo caminho leva a Deus, toda religião leva a Deus. Mentira, a Bíblia diz que só tem um caminho, só Jesus é o caminho. A única forma de eu chegar até Deus é por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o princípio. Ele é a razão de nós chegarmos lá. Sem Ele não há como. Resumidamente, toda a bênção que você precisa, ela está linkada a um único princípio. Se você resumir a Bíblia toda, se você pegar a Bíblia toda, qualquer bênção que você precisa, ela se resume a um único princípio: obedecer. Isso se aplica espiritualmente e fisicamente. Lembra dos coros que você tomou por desobedecer? Eu não esqueci de nenhum, acredita? É sério. Lembra das correções que você tomou por desobedecer? Agora a pergunta é, e se você tivesse obedecido, você teria tido a correção que você teve, talvez com vara, com chinelo, com cinto, sei lá. Se eu contar para vocês como é que era a correção, talvez você fique meio estarrecido. É perigoso alguém até querer processar minha mãe no meu lugar. Mas não esquenta a cabeça não, que eu estou vivo, tá? Correção não mata ninguém não. Estou vivo. Pelo contrário, você pode ter esquecido da maioria dos presentes que você recebeu na vida dos seus pais, mas você não esquece das correções. Porque os presentes passam, a correção é para a vida. É fato isso. É fato. E se você tivesse obedecido, você seria corrigida? Logicamente que não. Todo o princípio de Deus, toda a bênção de Deus, ela está
literalmente ligada a obedecer um princípio. O que você precisa hoje? O que você precisa? O que você precisa, Deus tem. Mas para você chegar até lá, você precisa passar pelo princípio. Tem como eu ser habilitado para dirigir um veículo automotor se primeiro eu não passar pela autoescola? Sim ou não? Qual que é a recompensa? A habilitação. Qual que é o princípio? Autoescola. Não tem como você tomar posse da bênção que é sua se você não passar primeiro pelo princípio que Deus estabeleceu. Lembra de um louvor que foi cantado ainda há pouco pelo pastor Antônio? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, benditos sereis na terra. Resumidamente, sua vida vai ser abençoada em todas as áreas. Deuteronômio 28:1. Sabe por que tem áreas da sua vida que está morta? Porque você atropelou o princípio. Sabe por que tem áreas da sua vida que há frustrações? Porque você atropelou o princípio. Princípio. Hoje é tempo de você começar a raciocinar. Se eu quero a bênção, eu preciso primeiro cumprir com a minha obrigação. Aí entra um jargão que é conhecido numa linguagem religiosa, mas que na verdade é um resumo do que as Escrituras dizem. Muitas pessoas, por não conhecerem as Escrituras, elas citam isso como um texto bíblico, mas não é. Mas é a realidade bíblica. Faça a sua parte. Faça a sua parte. É ou não é? Faça a sua parte que eu te ajudarei. Ou seja, cumpra o princípio que Deus cumpre a bênção. Olha o texto, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará. Deus prometeu que vai te abençoar, Ele quer te abençoar. A única pessoa capaz de impedir de ser abençoado é você. Quantas pessoas Deus diz para ela, faz assim, e ela está fazendo de outro jeito. Amado, o princípio, ele é a trajetória correta. O princípio é a trajetória correta para a sua vida. Se você não cumprir o princípio, você não chega onde você precisa chegar. Por isso que a vida torna-se cheia de tropeços, em todas as áreas. Para nós encerrarmos, o que é o princípio? Se você não cumprir o princípio, imaginemos nós. Vamos usar o nosso raciocínio lógico. Nós resolvemos, precisamos ir para o Nordeste brasileiro. Eu pego o meu veículo e parto para o Sul. Que dia que eu vou chegar no Nordeste? Nunca. Ó, direções opostas. Se eu não cumpro um princípio, eu estou andando na contramão da bênção. Eu estou indo para a direção contrária da bênção. Mas se atentamente eu ouvir a voz do Senhor meu Deus e cumprir os mandamentos dele, eu serei bendito na terra, eu serei bendito na cidade, eu serei bendito no campo, eu serei bendito, a minha mão será bendita, a minha amassadeira será bendita. Enfim, todas as áreas da vida do ser humano torna-se bendito. Por quê? Porque está andando na direção correta. A bênção de Deus tem um lugar certo para estar. Não adianta você ir para outro lado. Querido, se você quer uma pessoa sair daqui hoje, uma pessoa liberta de todo o vício que você entrou, então coloque no seu coração o princípio correto. Deus, hoje eu quero conhecer o Senhor Jesus, porque a partir de hoje eu vou testemunhar que Jesus Cristo é libertador. Note para você ver, Jesus ele chega no gadareno, ele liberta o gadareno, mas o gadareno imediatamente vai cumprir o princípio. Vai pregar o evangelho, vai ensinar as pessoas que Jesus é libertador. E depois Jesus volta em Decápolis e faz uma obra maravilhosa. Fala para a pessoa do seu lado, Jesus quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Fala com ele, Jesus é o satélite. Você é o GPS. Fala com ele, você é o GPS. Se conecta. Senão você se perde. É fato.
Se nós não estivermos conectados com o princípio, nós vamos nos perder na caminhada. Quantas pessoas começaram bem dentro da casa do Senhor, receberam bênçãos extraordinárias e hoje estão desviados do Evangelho, porque desconectaram. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Onde você tem atropelado o princípio? Onde você tem abandonado o princípio? Onde você tem deixado de cumprir o princípio do Senhor? Amado, se você não dispor em fazer cumprir os princípios da palavra de Deus na sua vida, você vai ser igualzinho Tiago foi, e Tiago descreveu. Tiago descreve o seguinte: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para gastar nos seus próprios deleites. Então Deus, Ele não quer que você torne-se um pidão, Deus quer que você seja um receptivo, como Daniel foi. No primeiro dia de oração, o Senhor já levantou dos altos céus e já enviou um mensageiro e diz: vá lá, Daniel, e diga que eu respondi, que eu já recebi as orações dele. Sabe por que muitas orações estão retidas? Porque o seu princípio está incorreto. Então é hora de você voltar o seu coração primeiro para obedecer. Você está pronto a obedecer? Você está pronto a obedecer? Eu gostaria de convidar o Jonathan, por favor. Tem como você pegar o violão aqui, por favor, querido? Qual a bênção você veio buscar na casa do Senhor hoje? O que você veio pedir ao Senhor? O que você veio buscar do Senhor? Pastor Antônio, fica à vontade, querido, se o senhor quiser. Os demais irmãos do louvor, fique à vontade. O que você veio buscar? Amados, nós não precisamos orar para descer fogo do céu, para acontecer milagre na sua vida, não. Você precisa estar na direção correta. E o Espírito do Senhor está te direcionando hoje. Hoje é dia de você tomar a decisão a voltar ao princípio. Voltar ao início da trajetória, onde você errou o caminho. Não tenta corrigir o caminho lá em cima. Retrocede, vá ao início. Toma o caminho correto. Talvez você, há muito tempo, você tenha entrado e saído dentro de igreja. Você tem ouvido falar, você tem ouvido convidar para aceitar Jesus, e até hoje você não aceitou, e aí a sua vida continua um caos. Sabe por quê? Porque o princípio da salvação é Jesus entrar na sua vida, e o princípio que foi estabelecido é: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Talvez você tenha entrado por inúmeras vezes dentro da casa do Senhor dizendo: Deus me cura, me cura, me cura, me cura. Mas quando foi que você disse: Deus, o princípio é, se eu for curado, Senhor, eu vou pregar o Evangelho, eu vou sair testemunhando que o Senhor me cura, porque esse é o princípio que o Senhor estabeleceu. Então a partir de hoje eu assumo o princípio, eu serei um testemunho vivo nessa terra que o Senhor opera milagres. Senhor, se o Senhor me libertar, eu vou sair e vou declarar que Jesus Cristo liberta, porque eu sou prova viva da libertação. Eu duvido que você saia daquela porta da mesma forma que você entrou. Se você é atormentado por espíritos malignos, se os seus pensamentos são atormentados por demônios, quero dizer para você, hoje, se você disser: Senhor, eu vou testemunhar que o Senhor liberta o homem dos espíritos malignos, que o Senhor liberta a raça humana dos espíritos malignos, eu duvido que esse perturbador, ele continua com você. Sabe por quê? Porque Jesus, ele já liberou a bênção. A questão é você caminhar no princípio correto. Escute isso. Quero ler para você. Promessa é uma recompensa por cumprir um princípio. Princípio é o primeiro momento da existência. O primeiro momento da existência da sua bênção é obedecer os que Deus declarou. Olha o que Deus diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu para você, querido, o que Deus prometeu para você, querida, então por que que essa bênção não se cumpriu? É porque Deus voltou a palavra dele atrás? Não, é porque você desconectou do princípio. Então é hora de você retornar. Agora eu quero convidar você a orar por você, falando com Deus: Deus, eu estou voltando ao princípio, eu estou voltando a cumprir a palavra do Senhor. Talvez a sua vida financeira está um caos, talvez a sua vida sentimental está um caos. Você sabe qual é o princípio? Talvez a saúde está um caos, o casamento, a família está um caos, o psicológico está um caos, o emocional está um caos. É tempo de você retornar para o princípio, porque Deus só abençoa quando nós cumprimos o princípio. Deus só abençoa o homem quando ele cumpre o princípio. Por que você acha que Jacó foi um homem riquíssimo no seu tempo? Porque ele disse: Senhor, certamente tudo que vier em minha mão, eu te darei o dízimo.
É o princípio que Deus estabeleceu e Jacó abraçou. Por que você acha que Ana tornou-se mãe de um profeta? Porque se você pegar as escrituras, naquele tempo, estava escasso profetas naquele tempo, estava escasso homens dedicados ao Senhor naquele tempo. Um dia Deus achou Ana ajoelhada diante do altar do Senhor, como diz as escrituras, e ela cumprindo um princípio: Deus, se o Senhor me der um filho, eu dou ele de volta para o Senhor como profeta. Eu trago ele, eu vou trazê-lo para o altar do Senhor, eu devolvo ele no altar. A Bíblia diz que ela foi para casa, foi mãe de um Samuel, trouxe-o, e depois ela foi mãe de filhos e filhas. A Bíblia nos mostra que quando nós atendemos o princípio, Deus, Ele responde com a bênção. O que é que você precisa que Deus faça na sua vida hoje? Obedeça ao Senhor, vá para o princípio que Deus estabeleceu, para a bênção que você precisa, porque para toda bênção existe um princípio que a antecede. Para toda. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. E agora nós vamos orar juntos. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você não vai orar: Deus, hoje eu quero ser curado. Deus, hoje eu quero ser liberto. Hoje, porque Deus sabe disso. Hoje você vai orar: Deus, eu quero conhecer qual é o princípio que o Senhor tem para que eu cumpra, para que essa bênção seja a minha realidade. Começa a orar assim: Deus, eu quero que o Senhor revele para mim. Lembre que nós oramos no início: ilumina o entendimento, Senhor. Lembra que nós oramos no início: Deus nos dá o espírito de sabedoria e de revelação. Então é hora de você ser sábio para orar e ter entendimento onde Deus quer que você esteja. Então ore ao Senhor nesse momento dizendo: Deus, onde é que eu tenho errado? Eu quero voltar para o princípio que o Senhor estabeleceu, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu encerro nesse momento orando com a tua igreja. Deus, quantos princípios foram atropelados e infelizmente a bênção não chegou. Nós vemos isso na trajetória de Israel. Israel era para entrar 40 dias depois em Canaã, levou 40 anos. Por quê? Por quê, Senhor? Porque atropelou o princípio, abandonou o princípio que o Senhor estabeleceu. Deus, Canaã, Senhor, era a terra da bênção, e ela tornou-se maldição depois que o povo entrou na terra. Maldição para o povo, porque se contaminaram com a prostituição religiosa, se contaminaram, Senhor, com a prostituição, com a imundície corpórea, e aí, Senhor, a terra tornou-se um caos para aquele povo. Deus, o Egito era para ser uma bênção sobre Israel, e tornou-se maldição, porque abandonaram princípios, se curvaram diante de outros deuses, se curvaram diante de ídolos, fizeram deuses para si, e o Senhor não aceita isso. Deus, inúmeras vezes, a raça humana cria deuses ainda nessa era. Quantas pessoas, o dinheiro é um Deus, o veículo é um Deus, um objeto é um Deus, um filho é um Deus. Ah, Senhor amado, quantas vezes a esposa tornou-se uma deusa, o marido tornou-se um Deus. Tudo está acima do Senhor. Agora as atenções, Senhor, foram abandonadas do Senhor e colocadas em coisas nessa terra, ou em pessoas nessa terra, acima do Senhor. Não que venhamos ser, Senhor, gelados com as pessoas. Não é isso que o Senhor deseja, mas o Senhor não aceita que coisas ou pessoas estejam acima do Senhor, porque só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Mas quantas vezes assim fazemos? Deus, em nome de Jesus, traz a tua igreja para o princípio, Senhor. Traz o teu filho para o princípio. Traz a memória do teu filho. Onde foi que ele e ela abandonou o princípio? Onde foi que ele e ela abandonou, Senhor? Traz ao coração dele e dela. Onde foi? Quantos votos foram feitos no altar e não cumprido? Abandonou o princípio. E hoje, Senhor, essa pessoa tem sido reprovada diante do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que se votamos, sejamos ávidos, rápidos em cumprir, porque o Senhor não agrada de voto de tolo. Deus, é tempo de voltarmos ao princípio. Se atentamente ouvir a Deus, agora eu gostaria que você prestasse atenção na letra desse cântico, porque o princípio da sua bênção está em ouvir a voz do Senhor, em ouvir, em seguir a palavra do Senhor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos teus, medita na letra desse cântico, obedecer. Está vendo por que a sua vida não está bem? O Senhor meu Deus me exaltará. Está vendo por que você não é sobre exaltado todas as nações. nas áreas da sua vida?
por falta de ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra. Eu não correrei atrás de bênção. Aleluia, Senhor. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Bendito serei na terra. Aleluia, Senhor. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei no campo. Isso. Agora se vê voltando para o princípio. Bendito E cante ao Senhor. serei. Vê você cumprindo o princípio. Onde eu O princípio que Deus passar, estabeleceu. em tudo que eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a tua voz. Agora eu gostaria que você colocasse a mão na altura do seu coração. Deus, se faltava, Senhor, uma voz profética, Pai, sobre a vida do teu filho e da tua filha, não falta mais. Porque eu me coloco como voz profética sobre a tua igreja. E em nome de Jesus Cristo eu declaro: receba a bênção que você veio buscar. Você que o coração se dispôs aí ao princípio, receba a cura, receba a libertação, receba a paz, receba o gozo na alma, receba um milagre que você entrou aqui buscando. Leve para sua casa, leve para o seu casamento, leve para sua família, leve para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nunca te esqueça, mantenha a sua vida no princípio que Deus estabeleceu, e a bênção nunca te será faltosa, em nome de Jesus. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: Deus estabeleceu o princípio para que você alcance a bênção. Fala com ela, está disposta? Amém? O senhor vai encerrar, pastor Antônio? Vamos receber o pastor Irlan aplaudindo ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos orar para encerrar. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. E agora nós vamos fazer uma oração para encerrar. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5, versículo 16, que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Então nós fizemos uma oração aqui agora, e você recebeu a sua bênção. Quem recebeu a sua bênção, levanta a mão. Agora então você vai abençoar a pessoa que está do seu lado, amém? Então nós vamos fazer essa oração, você abençoando, sendo um canal de bênção para a pessoa que está do seu lado. Então vamos orar agora abençoando a pessoa que está do nosso lado. Pai, pelo poder do sangue de Jesus, nós queremos apresentar essa pessoa, aleluia. O Senhor, ó Pai, em o nome de Jesus, é o Todo-Poderoso de Israel. É o Senhor agora, Pai, que vai usar a minha mão, que vai usar a minha boca para profetizar a cura na vida dessa pessoa. Usa a tua boca agora, meu irmão. Usa a tua boca agora, minha irmã. Deixa Deus te usar agora. Abençoa essa pessoa que está do seu lado aí agora. Deixa Deus te usar agora aí, ó. Fala aquilo que Deus vai te usar no coração agora para falar para ela. Deixa Deus te usar, abençoa a vida dela agora. Profetiza saúde, profetiza vitória na vida financeira dela agora. Profetiza porta de emprego se abrindo na vida dela agora. A cura de todo mal, em nome de Jesus. A cura dos vícios agora, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agora, Senhor, lançar uma palavra profética. Na tua palavra está escrito, Senhor, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Nós declaramos a cura sobre este irmão, sobre esta irmã, que nós estamos agora segurando a mão aqui agora, pelo poder do sangue de Jesus. Nós aplicamos agora o sangue de Jesus
nesta pessoa, Senhor. Pai, somos um canal de bênção na vida dessa irmã, desse irmão agora, Senhor. Nós não estamos pedindo para nós mesmos, nós estamos pedindo para a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Ó Deus, o Senhor sabe a necessidade desta pessoa. Pai, queremos profetizar um final de semana de vitória, de bênção, de boas notícias, Senhor, sobre a vida desta pessoa, Pai. Que as portas estejam abertas, Senhor. Livra-nos do homem mau, de acidentes. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que não presta, que não provém de Ti, Senhor. Pai, que possamos cumprir os Teus princípios nas nossas vidas, em o nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, livra-nos da escassez financeira, Senhor. Que as portas financeiras estejam abertas, ó Pai. E que possamos entender que semeando como princípio, Senhor, nós receberemos, Senhor, aquilo que a Tua palavra diz, as portas e as janelas abertas sobre as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, se Deus está te falando algo para falar para essa pessoa que está do seu lado, não feche a sua boca. Continua abençoando a vida dessa pessoa, continua falando sobre a vida dessa pessoa, profetiza vitória, profetiza bênção sobre a vida dessa pessoa, profetiza, deixa Deus te usar. A oração de um justo muito pode em seus efeitos. É agora que a igreja está orando de verdade, é você orando por essa vida, por essa alma agora, em nome de Jesus. Às vezes a pessoa vem esperando uma oração aqui do altar, mas é Deus te usando para abençoar essa pessoa agora. Deus de poder e glória, Espírito Santo, Tua presença é real no nosso meio, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Nós te agradecemos, Senhor. Espírito Santo, nós te agradecemos pela Tua presença. Aleluia. Hoje é noite de cura, Senhor. Ah, Senhor, hoje é noite de libertação. Hoje é noite onde as portas estão abertas. Na Tua palavra diz que nós não podemos receber nada se primeiro não vier do céu. E nós estamos buscando primeiramente aqui, Senhor, no Teu altar, primeiro do céu. Aleluia. Queremos profetizar portas abertas, Senhor. Os Teus anjos estão aqui passeando no nosso meio, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Hoje é noite de vitória sobre as nossas vidas. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor, engrandecemos o Teu nome, agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Espírito Santo, o Senhor é o bispo deste ministério, fica à vontade no nosso meio, fica à vontade. Muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua presença. Nós te louvamos, Senhor, engrandecemos o Teu nome. Coloque a sua mão no coração agora. Receba a bênção do Senhor na sua vida. Que em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor de nosso grande Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, meus irmãos, e com todo Israel de Deus na face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está vendendo queijo lá embaixo, amém? Para o Projeto 300. Deus abençoe os irmãos. Não vá embora sem cumprimentar o seu irmão.